Eu quero apresentar o pastor Gilberto Vergman, o nosso preletor dessa noite. Nós não somos, aqui para uma breve apresentação, não somos amigos de longa data. Nós fomos apresentados apenas. Ele é pastor da Igreja Batista Capital, aqui na Asa Sul. Mas eu descobri que nós temos algo muito em comum. E é a razão pela qual ele está aqui nessa noite. Não é só o fato de que ele é o pastor da Ana Beatriz, que é noiva do Felipe, mas é o fato de que nós somos comprometidos com a obra missionária. E essa visão missionária, principalmente essa visão transcultural, rompeu com todas as barreiras denominacionais e nos fez aquilo que sempre deveríamos ter sido: o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor. Então eu quero que você fique em pé. Nós vamos orar pelo pastor Gilberto. Por muitas vezes sei que o Senhor o tem usado como seu instrumento, e mais uma vez o fará para a glória de Deus. E sempre nesse momento eu peço a Deus que me confronte, que fale comigo, que me desafie e que me faça cada vez mais comprometido com o seu reino e com a sua obra. Querido Senhor, nós estamos na tua presença e te agradecemos por isso, por esse momento tão especial, onde nós estamos prontos a ouvir a tua voz. Teu servo está aqui, nós rogamos a ti que o Senhor faça mais uma vez dele o teu instrumento para trazer uma palavra que edifique, que desafie a igreja. Nós estamos aqui para humildemente receber a tua orientação. Que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos o que vamos receber, e o nosso coração para guardarmos para a nossa edificação espiritual. Mais uma vez nós louvamos o teu nome por tudo isso que o Senhor nos proporciona e pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Natanael. Muito boa noite, por favor, assente-se. Uma honra muito grande estar. Obrigado, Felipe. Eu não tenho agenda mais importante que compartilhar sobre a obra missionária. E eventualmente esse mês também é nosso mês de missões. Então é um mês que nós estamos conversando bastante sobre isso. Mas é uma honra tão grande estar aqui nessa noite. E eu vejo que o mundo está mudando mesmo, porque trazer um pastor batista para falar numa conferência da Assembleia de Deus, Jesus vai voltar, gente. É um negócio impressionante. O contrário, talvez seria tão difícil quanto, mas não na minha experiência, porque talvez uns 20 e poucos anos atrás, eu convidei um pastor da Assembleia de Deus para se tornar o pastor da nossa igreja. Então, e ele aceitou o convite, mas depois pesou e ele voltou atrás, porque ele não se sentiu liberado por Deus para deixar aquele ambiente para o qual ele foi chamado para o ministério. Mas eu me senti tão honrado, porque foi uma experiência totalmente nova para mim. Numa época, eu acho que eu teria sido expulso da Convenção Batista naquele tempo, e talvez deveria ter sido, mas até hoje eles ainda me aturam por lá. Eu não tenho tanto tempo, então eu quero ir direto aos fatos, e eu quero começar com uma experiência pessoal. Mais ou menos 20 anos atrás, um movimento interdenominacional chegou numa das tabancas em Guiné-Bissau, próximo do Senegal, que a missionária mencionou aqui, e eles conseguiram, depois de um tempo, uma autorização do comitê. Talvez você saiba disso, estudando um pouquinho do mundo islâmico, que os sunitas são diferentes dos xiitas. A gente acha que os xiitas são os mais radicais, porque a roupa que eles usam é preta, aquela coisa toda. Mas só queria dizer para você que o mulá Omar, que foi o mentor do Osama Bin Laden, o próprio Osama Bin Laden, eles eram sunitas e não xiitas. E eu poderia fazer uma lista de outros aqui, mas vamos deixar para lá. Os sunitas, eles acreditam no governo de um comitê.
E os xiitas, eles acreditam no governo de um homem só. Então, quando você vai para um país como Senegal, ou hoje Guiné-Bissau, ou para tantos outros países, eu estou aqui falando da África subsaariana, mas a gente tem domínio do Islã de ponta a ponta em muitos países islâmicos, e temos várias repúblicas islâmicas. Há uma pressão muito grande para transformar o Senegal, que é tão conhecido dos brasileiros, em República Islâmica, assim como Guiné-Bissau. Ainda não aconteceu isso, mas não falta muito. E eles então, aquela equipe multidenominacional conseguiu uma permissão do comitê da maior tabanca de Bissau para colocar uma escola e um centro de saúde, e também começar a compartilhar, não oficialmente o Evangelho, mas eles, com o passar do tempo, receberam a permissão de abrir também, no mesmo ambiente da escola, cultos e contar história para crianças, etc. O tempo foi passando e eles foram ganhando a confiança daquela tabanca, e a escola e o centro de saúde, e essa escola meio igreja, estavam numa região que não ficava dentro, tão perto de uma morança lá significa a casa de um líder, um homem, com todas as casas das esposas em volta, eles têm várias, e também os filhos que vão crescendo, que vão morando ali perto, vão construindo casas. E naquela tabanca em particular, as casas eram redondas, porque eles são também muito influenciados pelo misticismo, e eles acreditavam que os espíritos maus moravam nos cantos. Então, nada melhor do que construir uma casa redonda, né? Porque daí não tem canto para os espíritos malignos morarem. Então, essa miscigenação com esse misticismo com o próprio islamismo era uma realidade daquela tabanca em particular. E naqueles anos, o filme Jesus foi traduzido para o crioulo. Então eles passaram o filme Jesus pela primeira vez em crioulo na tabanca, e juntou lá em torno de 1.500 pessoas, entre adultos e crianças, todos para assistir ao filme Jesus. E o comitê estava lá, então os missionários se encorajaram e fizeram um apelo, e a tabanca inteira, praticamente toda a tabanca, era uma tabanca grande, mas a liderança e os filhos deles, todos levantaram a mão dizendo que aceitavam Jesus. O sincretismo, como eu falei, já tinha sincretismo com Islã e também com animismo, adoração aos mortos e o medo dos demônios. Então eles conseguiram aceitar também Jesus como parte daquilo, e foi desenvolvendo até que, depois de um tempo de estudo bíblico, eles propuseram fazer um batismo. Então eles fizeram um buraco e colocaram uma lona dentro, e tiraram água do poço e foram enchendo aquele buraco na lona. E naquele dia batizaram mais ou menos 30 homens daquela tabanca. Depois desse batismo, houve uma reunião do comitê. E eles então foram para lá e derrubaram a escola, derrubaram o centro de saúde, derrubaram o que agora era a igreja, expulsaram os missionários e chamaram os que foram batizados e deram um dia para eles decidirem se eles iriam renunciar a essa nova religião e se comprometer de novo com aquilo que eram as raízes da tabanca, da tribo, ou se eles iriam deixar. Eles tinham aquele dia até o dia seguinte para deixar a tribo, e se eles não renunciassem ao Evangelho e também não deixassem a tribo, então eles seriam mortos. Deu um tempo ali. 3 deles foram embora,
Entre eles um rapaz novo, chamado Mamadou, que veio a ser o primeiro pastor de uma igreja étnica entre o povo Fula em Guiné-Bissau. Anos mais tarde ele morreu com tantas malárias, etc. E aquele povo da Tabanca voltou para tentar pegar as filhas dele, que ainda eram crianças, e forçar a casar com gente da Tabanca para recuperá-las para o islamismo. Bem, essa introdução foi mais ou menos 5 anos antes, 5 anos depois, há 15 anos atrás. Eu voei para a África com a minha primeira equipe, a primeira viagem missionária da igreja onde eu estava trabalhando, e então levei uma trupe de trabalho infantil. Era uma turma que eles vestiam fantasias de personagens, e eles faziam um trabalho genial com crianças, e tinha música e brincadeiras e tanta coisa. E aquela turma ficou meses estudando francês, porque nós íamos descer primeiro no Senegal e depois ir para Guiné-Bissau. E eu lembro que quando nós estávamos, o avião começou a descer e a gente percebeu que estava descendo, para todos aqueles jovens que estavam indo comigo, era a primeira vez que eles iam numa viagem missionária, e a primeira vez para um povo africano e também para um contexto islâmico. E eles estavam, eu olhei e todos eles estavam orando. E a outra coisa que eu nunca esqueço é que nós estávamos descendo no primeiro dia de Ramadã, que é aquela festa deles onde eles fazem jejum durante o dia e depois comem a noite inteira, e é um tempo de perseguição religiosa, de manifestações demoníacas, especialmente ali mais no interior do Senegal, indo até Bissau e Conakry, e também seguindo pelo deserto para Mauritânia, quem conhece a região. Então é uma época muito difícil para os missionários e para os cristãos que estão lá. E nós chegamos justamente no primeiro dia de Ramadã. Eu não fiz o planejamento bem feito, não foi intencional, mas foi uma experiência extraordinária, porque nós vimos coisas que nós nunca viríamos, e se eu fosse começar a contar só dessa viagem, já ia gastar todo o meu tempo. Mas depois de fazer o que a gente tinha que fazer em Guiné-Bissau, nós fomos de van, sem ar-condicionado, nas estradas péssimas, que eram as estradas há 15 anos atrás. Agora o Senegal está maravilhoso, com asfaltos bons, novos e tudo mais, mas a gente ia passando por buracos e mais buracos, estrada de chão, e o tráfego era difícil, e nós fomos passando, fomos em direção a Gana, e passamos por Gana, e quando entramos em Guiné-Bissau, nós viajamos muitas horas com sol aí de 40, 45 graus, e a experiência era incrível. Mas em Bissau nós voltamos pela primeira vez depois da expulsão dos missionários, daquele acontecimento todo. Era entre 5 e 8 anos depois desse acontecimento, e nós fomos para aquela mesma Tabanca, e nós fomos com toda essa equipe, e nós tivemos uma reunião com o líder do comitê, que ainda era o mesmo. Eles em crioulo chamam de homem grande, né, que é literalmente homem grande, porque é o maior, é o mais velho, né, é o líder do comitê. E o crioulo de Guiné-Bissau, se você ficar lá uma semana, você já entende, porque ele mistura o dialeto local com o português, então dá para a gente se virar bem no crioulo. E nós sentamos então para conversar com o chefe do comitê, enquanto a trupe ficava lá com as crianças. Mas à medida que a nossa conversa foi avançando, o restante do comitê foi chegando, e eram todos homens velhos, mas esse homem, ele estava perdendo a visão, e
a história que ele me contou naquele dia, eu nunca mais vou esquecer. Ele disse, tem tantas luas atrás, e a gente fez a conta, foi depois de um movimento de oração em favor daquela região. Ele disse, Issa começou a aparecer para mim, e ele começa a falar das visões que ele teve com Jesus, e que Jesus aparecia para ele, e ficava olhando para ele, e ele queria conversar com Jesus, mas ele tinha medo de conversar com Jesus, e toda noite ele aparecia, e ele disse, olha, eu muitos ouvi dizerem que falavam coisas sobre Jesus, mas eu conheci poucas pessoas que viram Jesus, e agora eu sei que Ele é real. E eu perguntei, quando Ele aparece, o que é que você fala para Ele? E então ele disse, eu não tenho coragem de falar com Ele, mas nas últimas noites Ele começou a falar comigo. E naquela tarde que estava ficando longa, nós oramos com aquele homem, e ele falou, essa noite, quando ele aparecer, eu vou falar com ele, e eu vou dizer para ele o que eu disse para vocês, que eu quero que ele se torne o meu Senhor e o meu Salvador. É uma dificuldade explicar para alguém, num outro contexto, numa outra cultura, numa outra experiência religiosa, o que de fato significa render-se a Jesus. Então aquela tarde longa nos ajudou a terminar de auxiliá-lo a compreender como render a vida para Jesus. E era ainda no meio do Ramadã, no meio de tantas manifestações malignas, porque Jesus, Ele é o principal agente de transformação da humanidade. E eu quero falar um pouco sobre missões, mas eu quero pedir permissão de vocês para entrar nesse assunto pela cozinha. Eu não sei por onde que a gente entra na casa de vocês, mas na casa que eu moro, tem uma porta para receber a visita. Pouca gente foi na minha casa e entrou por aquela porta, porque nós entramos mesmo pela cozinha, porque a gente deixa o carro lá perto da garagem, e já tem acesso pela cozinha, e a gente já entra pela cozinha, às vezes já fica ali pela cozinha mesmo, porque eu acho que a cozinha é o melhor lugar da casa, cá para nós, que ninguém nos ouça. Então, eu entendo que missões é um desafio, e desde criança nós aprendemos com os missionários, e nós ouvimos as histórias missionárias na escola bíblica, e nós ficamos impressionados com o que eles fazem, e com as experiências deles. E ontem vocês tiveram a oportunidade de ouvir experiências incríveis do campo missionário, e é maravilhoso quando a gente pode ouvir essas histórias, e mais ainda quando a gente pode viver essas histórias. Mas isso é só uma parte do que é missões. Missões não é só orar pelo missionário lá no campo, e tirar dinheiro que a gente tiver e investir para que ele tenha o sustento e não esteja sozinho. Nessa pandemia tem muito missionário que perdeu o sustento, o apoio das igrejas. As igrejas aqui no Brasil cortaram, agências missionárias cortaram, tem muita gente que está em lugares difíceis que ficou sem apoio, porque a crise financeira chegou. Mas isso é um aspecto de missões. Eu quero, como eu disse, entrar pela cozinha, porque eu vejo que missões é um pouco mais do que a gente costuma perceber. Lá em Mateus, no capítulo 28, 19 e 20, vocês ouvem esse texto toda hora, toda conferência missionária alguém fala disso, e depois da grande comissão, Jesus fala algo que para mim é tão poderoso, que não deveria passar desapercebido. Ele termina dizendo, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E antes da grande comissão, ele faz a outra grande declaração, ele diz, todo o poder o Pai me deu na terra como no céu. Ele abre, dizendo, todo o poder o Pai me deu. Depois, ele diz, vão e façam discípulos, etc, etc. E ele fecha dizendo, eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês.
Você já ouviu tudo que podia ouvir, você já pensou tudo que podia pensar sobre esse texto, mas eu queria que você guardasse na sua memória, quando ele diz todo o poder, ele dá uma ordem baseado, não é em algum poder, mas em todo o poder, e ele finaliza dizendo: eu vou estar com vocês. Talvez você esteja acompanhando pela internet, talvez você assista aquilo que aconteceu aqui hoje no YouTube em algum momento, mas eu quero dizer que o mesmo Deus que deu todo o poder, que trouxe toda a autoridade, aquele Deus Filho que declara: eu estarei convosco, com vocês, ele não estava falando apenas com os 12 apóstolos, ele está falando com os discípulos de Jesus, porque ele diz: façam discípulos e ensinem-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Então, a grande comissão é assunto de todo discípulo, todo mundo sabe disso, mas nós decidimos entender que o nosso papel é fazer uma conferência missionária de vez em quando, que o nosso papel é mandar alguém para o campo missionário que tem um chamado missionário, que tem uma vocação missionária, mas não é o que me parece quando eu olho para o Novo Testamento. Eu vejo Jesus dizendo, primeiro, na própria grande comissão, ele diz: enquanto vocês estiverem indo, porque o termo grego está num tempo chamado auristo, que não existe na língua portuguesa, mas é uma espécie, os professores de grego, eles chamam isso de presente contínuo. Não é um negócio para fazer agora e eu já fiz. Por exemplo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se você já aceitou a Jesus, a sua vida foi transformada, porque esse é um fato que já resolveu. Quando ele usa o ir para missões, ele usa o tempo no auristo, que é em todo o tempo, em todo lugar, onde você estiver, não importa a idade, não importa o local, faça discípulos. A grande comissão não era: apoiem aqueles que tiverem vocação missionária e enviem eles para os outros lugares. Ele diz: onde você for. Eu sei que isso não é uma novidade, mas é mais tranquilo entender que o meu papel é orar por missões, é sustentar missões, é ficar à disposição quando os desafios aparecem. Não se faz mais missões no mundo árabe do que aqui no Gama. Toda vez que você se desloca, toda vez que você vai para o trabalho, toda vez que você gasta dinheiro, toda vez que você faz qualquer coisa que Deus permite que você faça, a sua função é fazer missões. Agora, porque eu entendo isso, eu contribuo. Eu não sou capaz de ter R$1 comigo e não ofertar para missões quando tem um apelo de oferta missionária. É melhor não ter muito dinheiro, porque o que tiver vai. Porque é minha paixão. Mas eu não fui chamado para ofertar para missões, eu fui chamado para ser aquilo que Jesus era. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E quando a gente chega em Atos, no capítulo 1, versículo 4 até o versículo 12, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Veja que o contexto, Jesus está com eles. Tem alguns evangelhos que dá a impressão que eles estavam por ali e de repente ele apareceu. Mas olha como diz aqui: enquanto comia com eles, fazendo coisas normais do dia a dia. Não era um assunto especial, não era uma agenda especial, não era um momento especial. Enquanto ele comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? A cabeça deles ainda está no reino humano.
É nesse momento que alguns de nós vão se tornar ministros do seu governo. É nesse momento que um de nós vai ser o líder do governo na Câmara, outro vai ser o líder do governo no Senado. Vice-líder ninguém quer ser hoje não, né? Porque tá feia a coisa ali. A vida do vice-líder aí está meio complicada nesse momento. Mas a cabeça deles está ainda em como eu resolvo a minha vida nesse planeta. Nós não estamos nesse planeta para fazer missões enquanto nós estamos resolvendo a nossa vida nesse planeta. A nossa vida nesse planeta acontece para que nós cumpramos a grande comissão através da nossa vida. Faz sentido? Sim ou não? Amém ou não? Amém mais ou menos, né? Eu não senti um amém assim muito pentecostal não, está meio batista isso aqui. Sabe que esse negócio de ser batista contagia, pastor? Sai em nome de Jesus. Não aceita esse negócio na sua vida. Eu vou perguntar de novo, faz sentido para você? Amém ou não? Estou quase de volta na Assembleia, vamos lá. E aí ele lembra eles. E ele diz, não lhes compete saber os tempos ou as datas. Ele não entra na conversa que eles querem. Ele diz, não lhes compete saber os tempos ou as datas que meu Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui ele dá o roteiro, e ele revela de novo, a principal razão pela qual o Espírito é derramado, para nos dar poder, para sermos testemunhas. Você conhece muitas formas de manifestação de poder do Espírito. Quando você repreende espíritos malignos, no poder do Espírito, no nome de Jesus, os espíritos lhe obedecem, porque há poder em você por causa do Espírito. Quando você ora por alguém que está enfermo e ele é curado, a manifestação do poder do Espírito é revelada através de você, porque você é instrumento de Deus. Quando você ora em línguas estranhas, a manifestação do poder do Espírito é revelada através de você. Quando você entrega uma profecia, a manifestação do poder do Espírito é revelada através de você. Mas todas essas coisas deveriam acontecer para que você fosse testemunha. Sabe onde mais a gente vê a manifestação desse poder? É aqui. É aqui. Mas quantos aqui não conhecem esse poder? Se tem um, é muito. Provavelmente ele não estaria numa conferência missionária. Sabe onde nós estamos mais confortáveis para revelar o poder do Espírito em nós? É no nosso ajuntamento. Aí no nosso ajuntamento, às vezes não tem vaga para todo mundo. Porque todo mundo tem um negócio do Espírito. Mas sabe o que acontece aqui? Eu deixei o meu iPhone na bolsa, meu celular. Mas eu não sei se você percebeu que nesses dias de pandemia a internet deu uma caída, não deu? Todo mundo começou a fazer home office, todo mundo está conectado e o sinal começou a falhar, começou a ficar ruim. Às vezes eu estou na rua, o meu 4G está ruim, aparece 3G, eu perco o sinal. Mas quando eu chego em casa, que eu tenho uma internet melhor, o meu celular já conecta automaticamente, porque o modem que está lá me conecta com a rede doméstica que eu contratei, e então eu tenho um sinal forte de internet. A gente não é diferente disso não.
Tem muita gente que enquanto está aqui, está recebendo sinal forte, está recebendo aquela internet, a rádio que queima a orelha quando coloca o celular, né? Está ouvindo o Espírito, está transmitindo o Espírito, então está aqui manifestando dons, está cheio de poder, cheio de tanta coisa, e quem está perto se impressiona, mas quando ele vai até ali na esquina, o sinal já está só com 3 risquinhos. Quando ele chega mais 1 quilômetro, o sinal está fraco, vai pegar sinal de novo, quando ele voltar aqui no próximo domingo. E aí ele se energiza, porque ele sente o poder do Espírito, ele vê o poder manifestar na vida dos outros, e aí daqui a pouco já está nele também, e aí ele já está manifestando um monte de coisa. Tá bom manifestar aqui, mas você tem que ser um roteador do poder do Espírito. Onde você vai, você tem que exalar, você precisa transmitir, e isso é ser missionário. Missões não se faz só dando dinheiro, se faz sendo. Quando eu cheguei naquela tabanca, não tinha nenhum daqueles heróis missionários que foram expulsos. Mas sabe quem estava lá? Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo de Deus estava lá. E olha que era uma trupe batista. Mas o Espírito Santo não está respeitando mais esse negócio, não. Ele está passando por cima desse negócio aí. Ele está passando por cima. Até quem dizia que esse negócio cessou lá com Jesus, já está falando em língua estranha para deixar de ser bobo. Porque ele vai usar aquele que se dispor diante dele. Ele vai usar. Mas eu e você, nós precisamos ser aquele que leva a presença. Você precisa ser a presença de Jesus lá no hospital. Você precisa ser, não entenda mal o que estou falando, ser, porque se Jesus está em você, você chega, a presença chega, você chega, o poder chega, você chega, a autoridade chega. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Tem gente manifestando poder sem Espírito Santo de Deus. Tem gente que manifesta poder com espíritos malignos. Se tornam famosos, as pessoas vão em caravana para ser curadas, para receber cirurgias, etc. Tem gente que tem grande poder político, tem grande influência. Mas você recebeu o poder do Espírito. E porque você recebeu o poder do Espírito, esse poder foi dado para você testemunhar. Não é assim para você dar uma oferta de missões. Gente, eu não tenho nada contra o missionário que eu chamo de missionário profissional. É aquele que deixa tudo e ele vai lá e ele vive assim. O apóstolo Paulo foi assim, ele só não tinha salário, mas ele recebia oferta quando alguém queria mandar. Mas eu gosto de lembrar que quando alguém é chamado para missões hoje, é um negócio interessante. Quando a gente faz conferência missionária lá na igreja, eu não dou conta, eu faço apelo para quem quer entregar a vida de vez para missões. Sabe por quê? Porque o paradigma está aqui na minha cabeça desde criança. Então eu esqueço em alguns minutos que todos nós fomos indistintamente chamados para a obra missionária. Mas não é só por isso que eu faço apelo para missões, eu faço apelo também porque alguns, ele tira. A Bíblia diz que lá na igreja de Antioquia, eles estavam reunidos, e quando eles estavam reunidos, lá era uma igreja que estava bombando, tinha uma liderança, tinha uns caras lá impressionantes, eles eram famosos na época, eles são citados ali. Entre eles, estava um cidadão chamado Saulo de Tarso. Tinha uma equipe ministerial ali boazinha. Eu, se morasse por lá, eu queria ser daquela igreja. E aí o Espírito fala para eles: separem a mim, Paulo e Barnabé, porque eu os designei como agentes para ir para os gentios. E o que eles fazem? Eles reúnem eles se reúnem em volta deles, impõem as mãos, oram e enviam. Cadê o salário?
Cadê o cartão de crédito? Não teve nada disso. Aí quando eu faço o apelo, vem aquela galera, e aí depois eu vou reunir com eles. Então eles querem saber qual é o processo. Tem que ir para Jocum, ou tem que ir para OM, ou precisa ir para Labasse, ou então vai fazer um seminário, e depois a igreja me ordena e me envia e me sustenta. Você lembra como Jesus mandou os discípulos, não 12, mas aquela turma grande para a primeira experiência missionária? Ele falou assim: então, vocês vão agora, vocês não vão entrar nessas cidades, vocês vão entrar naquelas e naquelas, e vocês não levem ouro, nem prata, nem cobre, nem túnica extra, nem sandália extra. Vocês só vão. E assim, na cidade que vocês entrarem, quando alguém convidar vocês para hospedar na casa, vocês não saiam mais, fica lá. Você quer receber alguém nessa condição, com essa missão aí na sua casa? Você sabe que tem visita que traz prazer duplo, né? Uma vez quando chega e outra quando vai embora. Porque os caras foram sem data para ir embora. Mas olha a missão que ele dá: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e anunciem que o reino dos céus chegou. Quantos aqui já perderam uma pessoa amada que morreu próxima? Levanta a mão. Não seria incrível se você estivesse hospedando alguém que tivesse ressuscitado ele? Você ia querer que ele fosse logo embora? A hanseníase, chamada de lepra até hoje, era uma doença naquela época incurável. Uma pessoa que tinha lepra, ela tinha que ficar separada da sociedade, ela não podia entrar em casa, ela não podia ter contato com as pessoas que ama. Você tem alguém em casa que pode curar o seu parente que está com lepra? Fazer o marido voltar para casa, fazer o filho voltar para casa? A presença dos discípulos de Jesus era o principal fator de transformação da sociedade. Você está entendendo onde eu quero chegar? Deve ter um negócio lá em cima falando para mim que hora que eu tenho que acabar, mas assim, está tão longe assim que eu tenho dificuldade de identificar. Então você segura um pouquinho aí. A gente mora na capital federal e está envolvido com o que acontece na capital federal. Não, você diz: eu não estou exatamente na capital. Tudo bem. Mas você percebe que a distância que você tem daqui é nada? Essa aqui é uma cidade incrível, é sim. Mas a sua responsabilidade não está só aqui. Você é uma das pessoas no país que mora mais perto do centro de decisões políticas que mais impacta a nossa nação. A sua chegada tem que ser fator de transformação. Não fique esperando de bancada evangélica, não. Não fique esperando que aquele ou aquele outro. Não, é você. Porque você é assessor, porque você tem amizade, porque você tem contato, porque você trabalha com esse, com aquele, com aquele. A igreja de Jesus é a organização mais subversiva do planeta. A gente está em todo lugar, está no gabinete do presidente, está no gabinete do ministro, está no STF, a gente está na Câmara, no Senado, a gente está na Prefeitura, a gente está em todo lugar. Onde não tem um discípulo de Jesus? Uma das minhas paixões é transformar um país, eu tenho como desafio transformar um país como a Coreia do Norte. Eu acho que você não quer morar na Coreia do Norte, porque lá você não tem direito à propriedade, mas você é propriedade do governo. A pessoa é propriedade do governo. Sabe o que acontece? Um casal tem filhos gêmeos na Coreia do Norte, o imperador adota eles. Então os pais não têm mais acesso. Ele vai crescer numa creche do governo. Por quê? Porque sim. Porque o imperador decidiu. Deve ter uma razão que eles explicam lá, mas eu não sei. E eles falam assim: não, o imperador é o pai dessas crianças, ele cuida delas como filhos.
A gente está fazendo um esforço muito grande para conseguir mandar proteína para lá, porque as crianças estão morrendo de fome e de frio. Em orfanatos que não tem aquecimento, num país que faz até menos 17 em termos de Celsius. A neve, não tanto, um pouco menos assim, dessa altura assim. E as pessoas de chinelo removendo neve. Quantos dedos daqueles foram necrosados? Eu não tenho ideia. Eu não dava conta, com todas as roupas que eu levei, de não me sentir congelando. Mas o povo estava na rua. Lá não é permitido o evangelho. É o país mais duro em termos de perseguição do evangelho. Mas tem uma igreja lá que não para de crescer. Tem uma igreja lá. A gente tem um projeto que recebe pastores da Coreia do Norte, que eles passam a pé a ponte que liga a Coreia do Norte à China, escondido. Se alguém cruzar para a China e voltar, e for descoberto só porque ele passou para o outro lado e voltou, ele não desertou, ele não abandonou o país, ele não fez nada, ele só saiu e voltou sem autorização, ele vai direto para a prisão e fica 1 ano na cadeia, porque ele foi e voltou, cruzou uma ponte. E eles vão para receber treinamento de 1 dia com as nossas equipes. Eles arriscam passar 1 ano na prisão. Mas eles já têm uma estratégia do que eles vão fazer na prisão. Você sabe qual é a única igreja que a gente sabe os números e sabe que ela cresce muito na Coreia do Norte? A igreja da prisão. Porque tem uma estratégia específica para ela. De vez em quando Deus permite que um desses pastores seja preso. No começo eu morria de dó, eu ficava tão incomodado que eu não queria mais fazer treinamento. Eu ficava sabendo que um deles foi para a cadeia. No fim, um norte-coreano me falou, Deus deu para ele o privilégio de pastorear uma das igrejas que mais cresce na Coreia do Norte. Porque todo mundo que está preso é acusado de traição ao regime, ele já está ferido com o imperador. Então ele está com o coração mais aberto para o evangelho. As histórias lá são as piores do mundo. Mas uma coisa eu sei, tem uma igreja fiel a Jesus que cresce todos os dias naquele país. Nós quase não estamos enviando missionários brasileiros para outros lugares, nós estamos enviando mais missionários que entendem que a missão deles não é largar a sua profissão, mas é levar a sua profissão para os países fechados. Porque nós temos gente especialista em tudo aqui. E quando ele chega, e ele vive como discípulo de Jesus, mas ele trabalha na ONU, ele trabalha numa multinacional. Um desses nossos missionários, ele foi para um país totalmente fechado na África, organizar o banco central deles. Todo mundo ganhou Bíblia, todo mundo ouviu o Evangelho. Ele ficou 3 anos morando lá, ele deu a Bíblia até para o presidente antes de ir embora. País fechado. Agora se eu mando um missionário para lá, em 10 anos ele não consegue falar de Jesus como esse camarada falou em 3. Nós temos missionários que nós apoiamos, missionários do jeito que a gente está acostumado em país islâmico, que o maior feito dele foi fazer amizade com um muçulmano que é líder no país, no Marrocos mesmo, morando em Ceuta, que é uma cidade espanhola, dentro do Marrocos. Então tem uma certa liberdade. Então ele dando aula de futebol para as crianças de uma mesquita, e ele conseguiu fazer amizade com o líder daquela mesquita. Gente, vocês não têm noção da alegria que foi para a gente
saber desse acesso, de levar ele para a casa dele comer, dele ir na casa dele comer, isso é um negócio que é só milagre. Mas isso leva anos e anos e anos. Mas sabe o que está acontecendo? Jesus está voltando. Não dá para esperar esse tempo todo, não. Nós ainda precisamos deles. Porque cada vez que a gente, com esses profissionais, alcança um deles, tem que ter alguém lá para cuidar, para acompanhar, para discipular, para treinar. Nem sempre essa pessoa fica lá. Mas o missionário lá está firme. Então ele nunca vai ser dispensável. Mas por que eu falei que eu queria entrar pela cozinha e já nem vou mais seguir aqui naquilo que eu anotei para compartilhar? Porque eu entendo que Deus escolheu você para ser aquela pessoa estratégica que vai chegar no lugar que eu não vou chegar como pastor, que o missionário que deixou a sua terra como missionário e foi, ele não vai entrar, mas você já entrou. Por isso Jesus diz: onde você estiver. Eu fui numa comitiva oficial para a Coreia do Norte, a convite do imperador. Convite assim, eles queriam outras coisas e eu não vou entrar no detalhe aqui, porque isso aqui depois vai para a internet e aí não dá para a gente abrir tanta coisa assim, mas nós tivemos o melhor daquela terra. Nós conversamos com autoridades, nós fomos transportados e com gente oficial em todo lugar. Ficamos hospedados maravilhosamente bem. Mas eles foram tão hospitaleiros que eles nos levaram numa igreja. E aquela igreja tinha um culto. E era uma igreja com bancos lindos. Dava a impressão que nunca tinham sido usados. A igreja tinha sido construída antes da Guerra das Coreias e a divisão. Então, quando a Coreia ainda era cristã. E ela está preservada, está linda, linda. E todos os bancos tinham várias Bíblias em coreano. E tinha coral lá. E tinha cantores que cantaram hinos cristãos, eu suponho, porque o meu coreano é abaixo de 0. E tinha um pregador. Eu observei algumas coisas, que o pregador, ele leu cada palavra que ele falou. As orações, a resposta do povo era, e tinha um público, talvez umas 100 pessoas, 120 pessoas, além da nossa comitiva. E já que tinha a Bíblia, eu peguei a Bíblia e abri. Eu observei que aquelas Bíblias, as páginas estavam meio grudadas. Sabe quando você pega uma Bíblia nova que é nova para você, mas ela ficou, desde que ela foi impressa até o dia que ela chegou na sua mão, levou assim uns 4, 5 anos, então as folhas vêm meio grudadas assim ainda. Ninguém nunca usou aquelas Bíblias. E eu ficava tentando descobrir onde é que estava o negócio, né? Eu falei, mas o cara é pastor, ele está pregando, ele está lendo a Bíblia, ele está falando o Evangelho. Parece um culto bem conservador, sul-coreano. As músicas, tudo. No hotel a gente tinha TV, mas não tem canais de televisão, a não ser os canais oficiais. E eu, intrigado, eu comecei a tentar ver tudo que eu podia ver. E uma das coisas que chamou a minha atenção, que o coro, os cantores, o próprio pastor apareceram na TV. Mas não como pastor, como coro, como artistas do governo, que trabalham para o governo. E eu cheguei à conclusão que todos eram funcionários do governo, profissionais das artes que estavam lá, e nós tivemos um show maravilhoso para nos alegrar. Aqueles não eram os cristãos. Mas naquele lugar existe gente dando a sua vida
pelo Evangelho. Esses são os missionários mais extraordinários. A vida cheia do Espírito, ela não aponta para mim. Ela revela Jesus e ela é voltada para os outros. Amém ou não? Quando Paulo fala dos dons espirituais, qual é a razão do Espírito dar os dons espirituais? Não é servir? Os dons espirituais, eles nos são dados para servir, não a mim, mas servir as pessoas. E a igreja é colocada no mundo e é dotada de poder espiritual para servir, para impactar, para mudar, para transformar. É interessante que lá em Atos 4:32 diz que aquela igreja cheia do Espírito, eles tinham tudo em comum. Então o dinheiro não era deles, a comida não era deles, a casa não era deles, era tudo em comum. Em Atos 5:12 diz que eles realizavam sinais e maravilhas entre o povo. Em Atos 5:14 diz que crescia o número dos discípulos. Em Atos 5:15 diz que a sombra de Pedro curava. Não é qualquer poderzinho não. O Pedrão, lembra dele? Que nega Jesus 3 vezes. Que quando Jesus ressuscita, um dos recados que ele manda, ele fala assim: dize aos meus irmãos. De quem ele estava falando? Dos discípulos. E o que mais ele diz? E a Pedro. Por quê? Pedro não era discípulo? Não estava já na primeira lista? Ele diz: dize aos meus irmãos e a Pedro que eu ressuscitei e que eu vou adiante deles para encontrá-los onde? Na Galileia. Então Pedro já sabe que Jesus ressuscitou, ok? Pedro está na Galileia, ele volta para a Galileia, ele sai de Jerusalém, vai para a Galileia, e Jesus aparece para eles, e Pedro está lá. Lembra quando Tomé fala: eu não sei não, Pedrão está lá. É depois desse encontro que Pedro decide, ele fala para os amigos dele, fala assim: quer saber, eu vou pescar. Por que Pedro diz eu vou pescar? Porque Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Um pouco antes de negar Jesus, ele fala assim para Jesus: pode ser que esses outros aí, ó, ele está na frente dos 12, ele fala: pode ser que esses aí até abandonem o Senhor, porque Jesus disse que todos iam deixá-lo, né? Ele diz: talvez eles, mas eu não. E aí Jesus fala assim: deixa eu falar um negócio para você, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro diz: tá bom, senta lá. Só que esse Pedro, ele vai pescar. Não é porque ele não acredita que Jesus ressuscitou. Não é porque a fé dele em Jesus diminuiu. Sabe qual fé acabou? A fé que ele tinha em si mesmo. Ele diz: eu não sirvo mais. Eu não dou conta. Eu não tenho mais condições. Eu não tenho mais condições. Eu traí Jesus. Então eles vão pescar e pescam a noite inteira, mas não pegam nada. Você é pescador assim também? Daquele que pesca, mas não pega nada? Eu sou desses aí, muitas vezes. Eles estão lá pescando e não pegam nada. E quando eles vêm chegando da margem do mar da Galileia, ele diz: tragam algum peixe para cá. Ele fala: Senhor, a gente não pegou nada. Ele fala: então faz o seguinte, joga as redes para o lado direito. Só que você lembra que essa pesca maravilhosa já tinha acontecido antes? E lembra que depois da pesca maravilhosa, ele chama os discípulos, aqueles pescadores como discípulos, eles nem aproveitam aquele peixe do milagre da pesca maravilhosa.
Jesus repete o mesmo milagre, porque Ele está fazendo com que a mente de Pedro saia das suas falhas e se coloque no seu chamado. Ele está relembrando Pedro quem o chamou, como o chamou, trazendo ele de volta para aquilo que era a realidade dele, que ele nunca deveria ter abandonado. Lembra que Jesus disse para ele: quando te converteres serás uma bênção? Era tudo com Pedro. Agora esse Pedro que nega Jesus, que a gente acha que ele mandou mal porque ele negou Jesus, mas você lembra que Pedro foi o único que seguiu Jesus depois que ele foi preso? Os outros desapareceram, não tinha mais ninguém lá, só Pedro mesmo. Só que ele estava meio longe, aí quando a coisa apertou, aí ele falou: eu não conheci Jesus. E aí Jesus vai lá e fala: Pedro, tu me amas? Porque Pedro pula do barco, porque Pedro está lá pescando. É interessante que ele está pescando e diz que quando ele reconhece que é Jesus, ele se veste. Porque lá no barco, trabalhando, ele tirou a roupa. Eu não sei se usava cueca naquela época, como é que era, eu não sei, nem quero saber. Mas eu sei que ele tinha respeito por Jesus, então ele pega a capa e se veste. Eram só homens lá no mar. Eles deviam estar usando alguma coisa, mas a roupa principal eles não tinham. Ele não tinha. Mas ele vai nadar. O que você faz quando vai nadar? Você diminui a roupa. Mas Pedro faz o quê? Ele se veste. Porque ele tem respeito. Pedro não perdeu o respeito pelo mestre. Ele só se acha indigno. Quando eu saio de perto de Jesus, eu fico nu. Por isso que eu falei, eu não sei o que usava naquela época. Eu só passo a ver a minha vergonha, a minha nudez, a minha exposição. Mas quando eu volto para Jesus, eu tiro os olhos do que eu sou e eu começo a olhar para Ele. Então Pedro se veste e se lança de capa e tudo no mar para nadar até a praia. E nadando até a praia, Jesus o restaura e pergunta. Pedro negou 3 vezes, ele pergunta 3 vezes. Aí tem toda aquela explicação teológica do termo usado, de filéu, ágape, eu não vou entrar nisso agora. E esse Pedro, ele agora caminha, restaurado, e as pessoas vêm e deixam os doentes perto. Ele está passando, ele não tem tempo, ele está indo orar, ele tem hora para orar, ele tem meta, ele tem foco, ele está indo, mas onde ele está passando, onde a sombra pega, o cidadão é curado. Você viu algum lugar que Jesus curou, que a sombra onde Jesus passou curou alguém? Não parece com Jesus dizendo: farão coisas, as coisas que eu faço, e as farão ainda maiores? O mesmo Pedro frouxo, precipitado, imaturo, se torna o principal pilar da igreja cristã naqueles primeiros anos. O apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, quando se converte, ele vai passar um tempo com Pedro. Depois de um discipulado e tal, ele chega num nível para receber um treinamento com Pedro. A Bíblia não fala nada do que aconteceu lá. Mas o Paulo que volta do encontro com Pedro não é o mesmo Paulo que foi. É impressionante. E esse Pedro pega aquele paralítico lá no templo, na escada formosa, e tem a ousadia de dizer: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não sei o que você tem, eu não sei o que é que te impede de ser o missionário que Deus te criou para ser, mas eu sei uma coisa: tudo o que você precisa está em Jesus. Tudo aquilo que você precisa, você já tem, porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Não tem falta de nada. Eu preciso terminar, porque amanhã tem muita coisa importante para vocês verem aqui. Mas eu queria que você fechasse os olhos um momento. Não tem nada de mágico em fechar os olhos, nem tem mais poder quando fecha os olhos, mas a gente para de olhar para o que a gente é, e de olhar para o que os outros são e que os outros fazem. Eu não sei, mas mesmo num grupo como esse, tem pessoas que o Senhor chamou,
e que deveriam ter largado tudo como outros missionários fizeram, mas não tiveram coragem. Como Pedro não teve, ele disse: não, agora eu vou cuidar do meu sustento. Eu sei que aqui tem pessoas que não negaram Jesus nos termos que Pedro negou, mas por causa dos pecados que cometeram, não têm ousadia de viver o poder do Espírito que está na sua vida. A obra missionária não depende de quem você é. A obra missionária não depende dos seus erros e acertos. O poder dele está em você, não é por causa da sua performance, não é porque você errou mais ou menos, mas é porque ele é. E o seu erro não diminui quem ele é. O problema é que às vezes as pessoas querem fazer a obra sem a restauração que Jesus traz. E Jesus restaura Pedro lá naquele encontro no Mar da Galileia. Mas Jesus está aqui nessa noite. Eu quero fazer uma oração com você. Se alguma coisa te impede de viver todo o poder de Deus, se algum tropeço, alguma falha, alguma crise de baixa autoestima, talvez o fato de não ter sido lembrado, não ter sido convidado, não ter sido incluído, faz com que você sinta que você não serve. O mesmo Espírito que estava sobre Pedro, que onde ele passava a sombra curava, o mesmo Espírito que deu ousadia para aquele que não teve coragem de se identificar como discípulo de Jesus e dizer: eu nunca o vi antes. Agora, quando é preso e dizem: a gente vai soltar vocês, mas não falem mais desse evangelho, eles dizem: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. A ousadia de Pedro veio do poder, não da sua performance. Quem o restaurou foi Jesus. Ele sabia tudo sobre Jesus, mas ele largou, só que Jesus o trouxe de volta. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não abriu mão de você. Não importa a sua idade, não importa quando você foi chamado, não importa o erro que você ainda lembra até hoje, Ele escolheu você para ser um agente de transformação da sociedade, e Ele quer usar você. Eu não posso, você não pode, mas Ele pode, amém? Se você tem ousadia de se lançar de onde você está e dizer: Jesus, eu não sei como vai ser esse negócio, mas eu estou pronto para ser usado por você, por favor fique em pé, eu não vou chamar você à frente, já está ficando tarde, mas levanta no seu lugar e fala para Jesus: eu quero o teu poder, a despeito dos meus erros, a despeito das minhas fraquezas, a despeito das minhas limitações, a despeito da minha idade, porque aquilo que o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, mas eu serei o seu canal. Você está pronto para dizer isso? Levanta aí com coragem. Não interessa se alguém vai ver, se não vai ver, se vai pensar que você tinha uma coisa escondida, não vai pensar, se tinha ou não tinha, não vem ao caso. Agora não levanta porque eu estou chamando, porque o Espírito de Deus está aqui, e Ele não está aqui para você ficar feliz com o que Ele vai fazer e os outros vão ver. Ele está aqui para encher você de tal maneira do seu poder, que onde você passar as coisas vão ser transformadas, porque Ele está em você. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu tens todo o poder, toda a autoridade. Nós não somos capazes de conter o Teu poder, nem somos dignos de receber, mas somos dignificados em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, no nome, no poder dEle e no sangue derramado na cruz do Calvário. E nós silenciamos toda mentira do diabo, toda acusação, toda memória de problemas, fraquezas, pecados, crises. Porque ainda que diante de outros iguais, como Pedro, talvez nós
tiremos a nossa túnica e a nossa vergonha, a nossa fraqueza seja visível. A tua graça e o teu poder nos enchem de luz e de autoridade. E por causa do Senhor, nós podemos todas as coisas. Agora vem vento do Espírito e toma os teus filhos de tal maneira, com tanta ousadia, com tanto poder, confere algo que eles nunca experimentaram, não porque seja algo novo que o Senhor já não tenha dado na história, mas porque o Senhor sempre tem algo novo para os teus filhos. Que toda barreira, que toda mentira, que todo engano seja por terra em nome de Jesus. E que como homens e mulheres eles sejam agentes da obra missionária, transformadores da sociedade. Aqui, nos países onde o Senhor vai abrir portas de emprego, universidades, onde o Senhor vai criar oportunidades que eles jamais sonharam, e que na hora que isso aparecer, eles saibam que é o Senhor. Eu louvo o teu nome pela vida dessa igreja, e que o Senhor use cada um dos teus filhos que ora se coloca diante do Senhor, de um modo completamente novo, em nome de Jesus, amém. Jesus abençoe sua vida. Obrigado, pastor. Você pode ficar em pé, meu irmão. O Espírito de Deus falou com você? Amém. Chegou aí no seu coração? Glória a Deus. Então, vamos retornar amanhã. Agora, o Ministério de Missões ali está pedindo para você não sair correndo. Apesar da pandemia, ainda dá tempo você passar por ali, ver alguma coisa missionária, até lanchar se quiser. Tudo aí para a obra de Deus. Voltamos amanhã de manhã, uma manhã bem especial, bem longa, mas com muitos desafios para a nossa vida, para o nosso ministério. Eu fui plenamente atendido no meu pedido. Eu sempre quero ser confrontado, desafiado à obra de Deus. E o Senhor falou ao meu coração profundamente, eu creio que falou no seu também. Amém?